E não pegou bem pro Trump não, porque ele disse nas redes sociais, ótimo momento para comprar. Momentos antes de fazer seu pronunciamento a respeito do tarifaço, os mercados balançaram e agora a oposição já está acusando ele de utilizar informações privilegiadas indevidamente. E é claro que precisamos falar mais sobre isso. E ótima notícia para os investidores, o Santander decidiu pagar 1,5 bilhão de reais em dividendos em forma de JCP. Por outro lado, temos a CEMIG se endividando em quase 2 bilhões de reais. E com todo esse alvoroço no mercado, já tem economista dizendo que o petróleo ao preço de $60 já ameaça a meta fiscal e a balança comercial também. E se você fosse escolher uma seguradora neste momento, qual você escolheria? CXSE3 ou BBSE3? Bem, essa é a pergunta que a UBS BB já respondeu e tem a sua preferida. E excelente notícia para aqueles que estão de olho no Tesouro Direto, afinal de contas, as taxas voltaram a 15% após o tarifaço do Donald Trump. Mas precisamos compreender quais são os riscos de investir nesse Tesouro Direto que paga esse valor. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e vamos falar dessa matéria de altíssimo impacto, afinal de contas, está relacionado ao Trump, ou seja, o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. E como todos nós sabemos, a economia americana impacta não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. E aqui tem uma polêmica explosiva que está abalando Wall Street porque o Donald Trump está sendo acusado de manipular o mercado e de até praticar insider trading lá nos Estados Unidos. A questão toda é que antes de anunciar a pausa nas tarifas que causaram a maior alta em Wall Street desde 2020, o Donald Trump postou uma mensagem nas redes sociais que deixou muitos investidores com a pulga atrás da orelha, dizendo: "Esse é um ótimo momento para comprar." Horas depois, as tarifas foram pausadas e as ações dispararam na Bolsa de Valores. A Bolsa de Nova York mesmo chegou a valorizar mais de 7% apenas naquele momento. E aí a oposição do Donald Trump vieram em cima dele com tudo, ou seja, os parlamentares da oposição e críticos ao governo Trump não deixaram barato. Eles levantaram suspeitas de manipulação do mercado e insider trading. E aqui, a pergunta que não sai da cabeça deles é: quem comprou as ações logo depois dessa mensagem do Trump, sabendo da pausa das tarifas, pode ter lucrado de forma ilegal? Bem, se o presidente dos Estados Unidos chega numa rede social e diz: comprem as ações agora, qual é a ação que a maioria que teve a chance de ver essa mensagem na rede social vai fazer? Claro, vai comprar. Afinal, as ações estavam em grande queda por conta do tarifaço, a retaliação da China e até mesmo a União Europeia insatisfeita com o rumo das negociações. Então, o petróleo caindo no mercado global, o minério de ferro também, as principais empresas do mundo super desvalorizadas e horas antes do Donald Trump trazer a notícia que traria um frescor para o mercado, acalmando os investidores, foi justamente compre agora. Sendo que, obviamente, ele já sabia que daria essa entrevista e em coletiva de imprensa ele diria que daria pausa de 90 dias para o tarifaço que afeta o mundo inteiro. Mas deixe aí nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da conduta do presidente dos Estados Unidos. O senador democrata Adam Schiff já pediu explicações à Casa Branca e quer uma investigação do Congresso para apurar se alguém do governo Trump lucrou com essa manobra. E ele questiona se Trump e sua família, que atua no mercado de criptomoedas, ou até mesmo aliados como o Elon Musk, que é o dono da Tesla, e também conselheiro do Trump, tiveram acesso antecipado a informações de pausa nas tarifas. É claro que tudo isso acaba sendo muito suspeito. Mas inclusive o próprio Donald Trump já foi questionado sobre algumas dessas situações aqui. E quando ele foi questionado, ele deu uma resposta confusa sobre quando decidiu pausar as tarifas e a Casa Branca negou as acusações dizendo que é responsabilidade do presidente tranquilizar os mercados, fecha aspas. Então, ainda não sabemos se Trump realmente praticou insider trading ou se está apenas sendo alvo de acusações infundadas. O fato é que a polêmica está lançada e deve render muitos capítulos nos próximos dias. Quem ficar ligado no mercado, com certeza vai tirar boas oportunidades, independente do desfecho disso aqui. Na sequência agora vamos falar do Banco Santander, que decidiu pagar 1,5 bilhão de reais de dividendos em forma de JCP. E é claro que aqui no site do Ativo Virtual, na exclusiva para membros, no radar de dividendos, que fica aqui no menu ferramentas, radar de dividendos últimos anúncios, já tem essa informação, facilitando a nossa visualização das datas, dos rendimentos e das rentabilidades também. Como podemos ver, a data da aprovação foi no dia 10 de abril, quinta-feira, de um pagamento em forma de JCP com data com para esta quinta-feira, dia 17 de abril. E a data do pagamento vai acontecer muito rápida, já no dia 8 de maio, no valor de R$ 19,00 por ação ordinária SAMB3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,50
1,53%. Já para as ações preferenciais, SAMB4 paga mais, 10% a mais, 21 centavos por ação, gerando uma rentabilidade bruta de 1,51%. Já para as ações em Unity, SAMB11, que é uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais, paga ainda mais. Mas isso só acontece porque quando você compra uma ação SAMB11, na verdade você está levando uma ação ordinária mais uma ação preferencial. Por isso que ela está pagando 40 centavos por ação, que é a soma das duas. E com isso, gerando uma rentabilidade bruta de 1,53%. E pessoal, sobre o Santander não tem dúvida não, o banco está muito descontado e indo muito bem também na sua recuperação após o mega calote que aconteceu de 2022 para 2023. E não tem necessidade nenhuma de você ficar com dúvidas a respeito do Santander, porque toda vez que você vê um quadro aqui do ativo virtual chamado Fique Preparado, você já pode saber que é um mini curso completo a respeito da empresa, aqui sobre o Santander, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto, tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E o banco, com as suas ações em Unity nessa cotação dos R$ 26,35 no momento que eu estou gravando o vídeo, está em estabilidade nos últimos 12 meses. Enquanto o mercado inteiro caiu, vejam só, ele ainda está valorizando 0,68%, com o PL muitíssimo barato, apenas 7,39%. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Analogamente, seria como avaliar o valor de mercado dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses. O que traz uma conclusão imediata para a gente que se o valor de mercado se mantivesse, e os lucros também, o Santander pagaria todo o seu valor de mercado em aproximadamente 7 anos e meio. E isso é uma bagatela no mercado. E ainda por cima, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, 17% abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, aquilo que ele vale no papel. Então é muita segurança aqui que o investidor tem comprando as ações do Banco Santander e ainda por cima vendo que o banco está muito lucrativo, e isso em um momento em que o banco está recuperando seus PDDs. Dividend yield atual de 6%, mas não vai ficar assim não. O banco já está sendo bem avaliado para aumentar o seu pagamento de dividendos no ano de 2025. E é claro, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado a respeito de qualquer empresa desse vídeo, ou até mesmo fora dele, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho condições de contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade, com isso, priorizar a agenda do ativo virtual baseado nos pedidos. Agora vamos falar da CEMIG, que acaba de levantar um dinheiro pesado aqui no mercado. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais em forma de debêntures. E isso é muito dinheiro, até mesmo para a CEMIG. E para quem não sabe, debêntures são títulos de dívida emitidos pelas empresas. É como se você estivesse literalmente emprestando dinheiro para a CEMIG. E essas debêntures não são conversíveis em ações, ou seja, você não vai se tornar sócio da empresa ao comprar esses títulos. Elas são quirografárias, o que significa que não possuem garantia real e contam com garantia fidejussória adicional, que é a garantia pessoal de terceiros. Em outras palavras, quem garante o pagamento dessa debênture é a própria companhia, a CEMIG. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, por que ela está indo no mercado pegar tanto dinheiro? Bem, a CEMIG informou que os recursos obtidos serão usados para a gestão do fluxo de caixa da companhia, e isso inclui a operação da empresa e o reembolso de investimentos que ela realizou também. Já para o investidor, isso pode ser uma oportunidade de investimento, afinal de contas as debêntures oferecem uma opção de investimento em renda fixa com potencial de retorno definido no momento da compra, e que pode inclusive ser mais interessante e seguro também do que outros títulos até mesmo emitidos por bancos. E é justamente aqui que precisamos falar dos riscos. Investir em debêntures envolve riscos também, como o risco de crédito, que é a capacidade da CEMIG de pagar a própria dívida, e o risco de mercado, que é a variação das taxas de juros. E é por isso que é importante acompanhar os resultados da CEMIG e as notícias do setor de energia para avaliar o desempenho dessas debêntures. Então, em resumo, a CEMIG vai levantar esse dinheiro para suas operações e investimentos também, mas isso, por consequência, aumenta o endividamento da empresa de maneira significativa, o que pode trazer impactos em seus resultados futuros, porque o lucro líquido é impactado pelos descontos das despesas, dos custos, das dívidas e muito mais. Então, essa emissão dessa nova série de debêntures reflete a estratégia financeira da CEMIG para o momento atual. Mas será que é preocupante? Bem, a CEMIG tem uma gestão muito forte. Para quem já viu os vídeos do Fique Preparado aqui do canal a respeito da empresa, sabe perfeitamente que ela é muito organizada e tem uma pegada de empresa privada, mesmo sendo uma empresa do governo. Observem só,
Nessa cotação dos R$ 10,09, a empresa ainda está valorizando 10,78% nos últimos 12 meses. E olha que ela também corrigiu de maneira significativa com essa queda generalizada das bolsas de valores globais. O PL da companhia é ridiculamente barato. Como diria o Barsi, está de graça, apenas 4 vezes. Ou seja, em 4 anos, a empresa conseguiria pagar tudo que ela vale na bolsa de valores apenas com os lucros dela. É simplesmente inacreditável isso que está acontecendo com a CEMIG. É muita lucratividade. E o PVP mostra que ela está 5% acima do seu valor patrimonial apenas e com um dividend yield de 14,18%, mesmo com essa alta. E por que eu estou mencionando a alta? É simples. O dividend yield é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações sobem, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. Então, mesmo com a empresa valorizando forte, ainda assim, o percentual do dividend yield é muito interessante. Bem, agora uma notícia que na verdade não é boa. Afinal de contas, o preço do petróleo despencou e um economista da XP Investimentos até alertou para risco de tombo na economia brasileira. E o ponto aqui é que o ano começou com a expectativa de que o petróleo Brent ficasse em torno de $75 o barril. Mas essas recentes turbulências causadas pelo governo dos Estados Unidos a respeito do tarifaço, e de novo, não tem razão nenhuma para você ficar de fora do que está acontecendo com o mercado global e dessa festa toda que dá para tirar muito dinheiro do mercado por conta dessas fortes oscilações. Basta saber onde investir e quando investir. Então, para isso eu já trouxe esse vídeo aqui poucos dias atrás. E é claro que essas idas e vindas do Trump acabam mudando o cenário a todo momento. E o economista da XP alertou que o preço do petróleo Brent chegou a cair para $60 o barril. E isso tem consequências graves aqui no Brasil. E é justamente aqui que precisamos compreender por que o Brasil deveria se preocupar com o preço do petróleo. Bem, a economia brasileira depende muito do petróleo. Ele é importante tanto para os cofres do governo quanto também para o comércio com outros países. Do lado do governo, ele acaba arrecadando impostos sobre a produção e venda do petróleo, além também dos dividendos fartos da Petrobras, a qual ele é o controlador, ou seja, tem mais de 50% das ações da companhia. Então, se o preço cai, a arrecadação também vai cair para o governo. E também tem o outro lado, que é a balança comercial. Sim, porque o Brasil exporta petróleo, mas também importa derivados. Então, o preço do petróleo afeta o saldo dessas transações, o que causaria um rombo na economia brasileira. Pelo menos, de acordo com o economista da XP, se o Brent ficar em torno de $60, o governo pode perder de arrecadação até 32 bilhões de reais. E se o governo federal teria que cortar 20 bilhões do orçamento para tentar equilibrar as contas, bem, já dá para compreender o tamanho do problema. E aí eu vou resumir aqui. O impacto na balança comercial, onde o Brasil exportaria 9 bilhões de dólares a menos de petróleo e importaria 3,5 bilhões de dólares a menos também. Isso significa um rombo de 5,5 bilhões de dólares na balança comercial. E o que aconteceria então com a inflação? Bem, se a Petrobras tentar repassar a queda do preço do petróleo para os combustíveis, isso pode dar um respiro na inflação, diminuindo em 0,22 ponto percentual. Mas nem tudo é alívio. E o que vem por aí? Bem, um futuro do preço do petróleo que depende das próximas decisões do Donald Trump, ou seja, do governo americano, pelo menos em relação às tarifas comerciais. Se o Trump recuar, o preço pode subir um pouco, mas a China ainda exerce uma pressão enorme sobre o mercado, afinal de contas é a segunda maior economia do mundo. E além disso, a inflação lá nos Estados Unidos e a desaceleração da economia global também podem afetar o preço do petróleo no mercado internacional e, obviamente, por aqui também. E aí a consequência são as empresas voltadas do petróleo, como a Petrobras, a Prio e a Brava Energia, e tem várias outras. Apenas estou citando as que estão passando na minha cabeça agora. Elas acabam sendo fortemente impactadas e vimos essas empresas desmoronando na Bolsa de Valores na semana passada, como estamos vendo aqui, PET-R4 na periodicidade semanal, caindo 9,61% em apenas uma semana. A Prio caiu menos, 3%, mas a semana anterior, ou seja, da semana do dia 31 de março, ela já tinha caído 15,55%. E a Brava Energia, menos eficiente das três, bem, caiu mais ainda. Na semana passada, 10,58% e na semana anterior, 20,61%. Vamos aos números? Bem, Petrobras continua sendo uma empresa muito rentável, pelo menos com a faixa de preço do petróleo que estava sendo praticado no mercado internacional. Precisamos ver o que vai acontecer agora. A Magda Chambriard, a presidente da empresa, até disse que o quarto trimestre do ano de 2024 foi marcado por situações pontuais e, por isso, o prejuízo, que mesmo assim, na minha visão, ainda é muito duvidoso, por conta do meu estudo a respeito do DRE e as coisas que eu venho acompanhando da Petrobras. Se você tem uma visão diferente, deixe nos comentários abaixo. Lógico, só vamos manter o tom. Mas ela está apresentando aqui um PL que já foi invejável, 4
4 vezes, e agora estamos falando de um PL de 11,17, justamente por conta dos prejuízos registrados no ano de 2024. Então, nessa cotação de R$ 31,35, as ações da Petrobras, quem diria, caindo 3,5% nos últimos 12 meses, sendo que ela já chegou a valorizar mais de 100% em igual período. Claro, estamos falando de outro momento aqui no Brasil nos últimos 4 anos. O PVP mostra que a empresa está 12% acima do valor patrimonial, mas ela está entregando dividend yield que ainda impressiona muito o mercado, 23,35%, sendo que tem Datacom em aberto para pagamento duplo de dividendos. Então, se você não viu dividendos da semana, recomendo que você veja. Sai todo sábado às 7h45 da manhã, trazendo a agenda de dividendos e os pagamentos da semana. E pessoal, estamos tendo resultados impressionantes aqui no grupo VIP. Como por exemplo, aqui no grupo VIP de opções, atingimos 145% de lucro em uma operação com Petrobras, com PET-R4. Afinal de contas, essa foi uma operação de compra e não como lançador. E como a empresa alcançou a cotação esperada pelo nosso time, então houve uma valorização de 145% sobre o valor que foi pago na operação. Neste caso aqui, ao invés de receber 31 a 35 centavos por ação, essa foi uma operação onde compramos essa opção de ação. Então, parabéns para toda a nossa comunidade que alcançou esse resultado conosco. Mas se você está buscando dividendo sintético, ou seja, aquele que você consegue fazer todos os meses e com os ativos que você já possui na sua carteira, bem, temos como exemplo a ISA Energia, que conseguimos entre 6 e 8 centavos por ação nesta operação. Mas lembrando que conseguimos recentemente dividendo sintético com a Vale também, de 10 a 15 centavos por ação, com a Prio, de 6 a 10 centavos por ação e muitas outras empresas, porque fazemos diversas operações por mês. No grupo de ações, tivemos inclusive live, falamos sobre preço justo da Prio com Prio 3 e várias operações que fizemos, onde você mesmo pode consultar o histórico, que já estão valorizando 20,52%, como no caso aqui de Ambev. Sem falar que o grupo Premium tem o chat aberto, grupo de WhatsApp, para tirar dúvidas sobre as operações que fazemos, e ainda por cima esse curso aqui de dividendos sintéticos, que sozinho vale mais de R$ 1.200 no mercado. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E agora, se você fosse escolher uma seguradora para investir, investiria na Caixa Seguridade ou na BB Seguridade? Bem, a UBS BB, ela já fez a escolha dela e tem a sua preferida. E a verdade é que ela não escolheu nenhuma das duas. Ela escolheu a Porto Seguro como a sua favorita, desfazendo as recomendações anteriores. Sim, aqui foi uma revisão que ela fez das seguradoras e apontou a Porto Seguro com PSSA3 como a sua favorita. Mas a briga entre Caixa Seguridade e BB Seguridade também ganhou um novo capítulo. No caso da Caixa Seguridade, existe uma luz no final do túnel. De acordo com a UBS, as ações da Caixa Seguridade estão mais atrativas após a oferta subsequente de ações. Aquela que fez a Caixa Econômica Federal vender parte das suas ações para o mercado para aumentar o free float. Tem vídeo aqui no canal falando disso, aliás, mais de um. E também o próprio crescimento da Caixa Seguridade, que tem mostrado um ritmo de crescimento mais forte do que a própria BB Seguridade, pelo menos na opinião da UBS BB. Lembrando que todos os meses tem comparativo aqui das duas empresas e análises individuais com os relatórios mensais. O lucro líquido da Caixa Seguridade deve crescer 20% em 2025 e 9% em 2026, enquanto da BB Seguridade deve crescer 12% em 2025 e 5% no ano de 2026. O modelo de negócio da Caixa Seguridade é considerado mais resiliente por se apoiar no crédito imobiliário, que é mais estável do que o crédito rural, onde a BB Seguridade tem uma atuação mais forte. Na minha opinião, eu discordo. Eu não concordo com a UBS BB nesse aspecto aqui. Afinal de contas, parece que a UBS está ignorando o que está acontecendo de eventos macroeconômicos, como o próprio tarifaço do Donald Trump, que eu tenho trazido aqui repetidas vezes no Ativo Virtual, em que todo mundo está falando de recessão global. Se isso acontece, o mercado imobiliário sofre. E outro elemento que, mesmo que isso não aconteça, faz o mercado imobiliário sofrer é o crédito caro. Sendo que aqui no Brasil, a taxa básica de juros já está nos estratosféricos 14,25% e com perspectiva para subir para 15% na próxima reunião do Copom. É óbvio que isso acaba impactando o mercado imobiliário, mas deixe nos comentários abaixo se você discorda. Novamente, só mantenha o tom. Além disso, a UBS traz o controle
contrato de longa duração da Caixa Seguridade com a Caixa Econômica Federal reduz as incertezas. E aí o que aconteceu com a BB Seguridade? Bem, ela revisou e teve rebaixamento da recomendação. Saiu de compra para neutra, o que significa dizer que a UBS ficou em cima do muro. Quem já tem as ações não deveria fazer nada e quem não tem também não compre. Essa é a mensagem da UBS BB para a BB Seguridade. Mesmo assim, ela decidiu elevar o preço-alvo das ações de R$ 43 para R$ 46. Que curioso, não? Desceu a recomendação de compra para neutra e aumentou o preço-alvo. Embora ela também aumentou o preço-alvo da Caixa Seguridade de R$ 16 para R$ 18. A justificativa aqui está no desempenho positivo da companhia, que já acumula 10% de alta e 21% nos últimos 12 meses. Sugerindo que as boas perspectivas de crescimento já estão sendo refletidas nos preços atuais das ações. Apesar disso, ela enxerga que a BB Seguridade como uma opção interessante devido ao dividend yield alto, próximo aos 10%. Mas ela acabou escolhendo a Porto Seguro, como eu havia falado. Entre as principais seguradoras do país, ela apontou a Porto Seguro como sua preferida, com avaliação mais atrativa e crescimento de múltiplos segmentos que tornam a Porto Seguro uma escolha mais promissora na visão da UBS. Então temos BB Seguridade com BBSA3 nessa cotação de quando eu estou gravando o vídeo de R$ 39,65, valorizando 32,58% nos últimos 12 meses e parece que ela nem ligou para o Donald Trump. PL muito barato, de 9,11 vezes e um PVP, bem, deixa isso aqui para outra história, porque ela tem a mesma situação da Caixa Seguridade. E aliás, quem assistiu os vídeos aqui do Ativo Virtual de comparação da BB Seguridade e da Caixa Seguridade e entendeu o que eu estava explicando lá a respeito da BB Seguridade, se deu muito bem com toda essa valorização. Então, parabéns para quem está estudando de verdade. Vejam só que na Caixa Seguridade com CXSA3, ela nem se mexeu, ficou aqui nos 4,81% de valorização nos últimos 12 meses, essa cotação de R$ 15,13, e ela sentiu bem mais o tarifaço do Donald Trump. PL de 12 vezes, ou seja, em cima da marca, que aqui no Brasil, os mais conservadores buscam PLs entre 10 vezes e 12 vezes. Lá nos Estados Unidos, a faixa é um pouco maior. O benchmark de mercado, ou seja, a linha de base, são para empresas de até 15 vezes no PL. Dividend yield atual de 8,86%. Confirmando a leitura do Ativo Virtual que eu tenho trazido aqui há meses no Ativo Virtual, de que a BB Seguridade iria valorizar mais do que a Caixa Seguridade, e de fato isso está acontecendo. Quem não lembra ou não viu, basta assistir os vídeos do Ativo Virtual, que eu fiz análises mensais das empresas e também trouxe Fique Preparado a cada trimestre, como eu sempre faço aqui no Ativo Virtual. A Porto Seguro, com PSSA3, essa cotação dos R$ 38,89, está páreo com a BB Seguridade, pelo menos em termos aqui de valorização, subindo 32,26% nos últimos 12 meses, PL também muito semelhante, pouco acima, 9,51%, e dividend yield atual de 5,52%. Então é claro, a BB Seguridade, mesmo depois de ter tido uma valorização maior do que as três, ser mais barata no seu PL, ainda por cima está pagando mais dividendos. Deixe nos comentários se você quer que eu traga um conteúdo adicional a respeito da BB Seguridade, ou da Caixa Seguridade, ou ainda da indicação da UBS BB. Mas também comenta o que você achou dessa indicação, rebaixando a BB Seguridade de compra para neutra e ainda por cima aumentando o preço-alvo. Enquanto isso, vamos falar dos títulos do governo, ou seja, o Tesouro Direto, se estão realmente pagando 15% após o tarifaço do Donald Trump. Bem, de maneira geral, podemos dizer que sim, no Tesouro Direto pré-fixado 2035 com juros semestrais, aquele que você recebe a cada 6 meses os juros, ou seja, aquilo que rendeu ao seu investimento nesse período, está com uma rentabilidade de 15,02% ao ano. Claro, é o título mais longo e ainda por cima com juros semestrais. Muita atenção aqui, porque você precisa reinvestir esses juros recebidos, por assim dizer, para não ficar no prejuízo, senão a inflação vai devorar a sua capacidade de compra. Você não pode pegar esse dinheiro aqui e simplesmente torrar ele, não. Já o Tesouro Prefixado 2028, pagando 14,33%, 2032, 14,87%. Aqueles atrelados à inflação, ou seja, o Tesouro e IPCA+, 2029 até 2060, bem, estão com prêmios bem inflados aqui também, chegando até 7,83%, além da inflação medida pelo IPCA, é claro. Então, além da inflação que você vai receber, se você concordar com ela, é claro, ainda por cima tem a taxa pré-fixada de 7,83% ao ano. Quanto mais longo for, menor vai ser a recompensa também. 2040, 7,40% ao ano, 2050, 7,20% ao ano. Se você tem interesse em entender por que vai reduzindo, deixa aí nos comentários, eu posso trazer um vídeo dedicado para falar sobre isso e explicar essa conta aqui para vocês. 2030
2035 com juros semestrais até 2060 com juros semestrais, acontece o mesmo efeito. Começa de 7,67% ao ano, desce para 7,52% e depois 7,36% ao ano. É claro, também tem os títulos de aposentadoria extra, para quem já está sonhando em se aposentar, e não importa se for daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, é interessante mesmo considerar as opções de mercado. Se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado para falar sobre o Tesouro Renda Mais, deixa também nos comentários, porque isso aqui rende um vídeo inteiro para falar sobre esse assunto, que vai de 2030 até 2065. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas as notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.